Boa noite, pessoal. Estamos aqui então na nossa live hoje sobre saúde mental. E é um tema muito discutido ultimamente, bastante polêmico, né? E muitos acreditam que muitas vezes não passa de um drama de adolescente, não é mesmo? Mas será que realmente é um mimimi dessa geração de hoje? Será que nós realmente sabemos como manter um bom estado psicológico para ter uma vida saudável? Por que será que ultimamente tem sido tão comum ouvirmos falar em adolescentes com depressão? A culpa é do celular mesmo? Ou será que tem outras influências? Então, tudo isso hoje no Com a Pulga Atrás da Orelha. Então, hoje nós estamos aqui com as nossas duas convidadas, a Jéssica Magari Ferraza, psicóloga na APU, no Paraná, Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná. Ela é graduada pela Unibrasil, pós-graduada em psicanálise clínica pela PUC e palestrante no Paraná Clínicas. Jéssica, seja bem-vinda hoje. Oi, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Também nossa segunda participante, a Luciana Nalon, que é terapeuta holística e graduada em Ciências Contábeis, especialização em auditoria e perícia contábil. Gente, o currículo dessa mulher tinha muita coisa. A Luciana, ela saiu lá das exatas e veio para terapia. Luciana, seja muito bem-vinda também na nossa live de hoje. Obrigada, é um prazer. Então, hoje vamos dar início agora ao primeiro bloco, né, com o tema Depressão e Ansiedade não são frescura. Segundo o site TJDFT, o mês de setembro é destinado a uma fala mais efetiva sobre a questão da prevenção ao suicídio e depressão. Sabe-se que há a história de um jovem que fez com que esse mês passasse a ser sobre esse tal tema, bem como a escolha da cor. Uma das questões abordadas em torno do Mike, que foi o menino que originou o Setembro Amarelo, é o fato das pessoas ao seu redor não terem percebido pelo que ele estava passando. Então, Jéssica, quais sinais são importantes observarmos em nossos adolescentes que podem indicar problemas graves relacionados à saúde mental? Bom, a questão do que a gente percebe é a mudança de comportamento. Então, não necessariamente, né, aquele adolescente, o adulto, a criança que está triste, ela pode estar motivada à ideação e até cometer o suicídio. Então, é importante que a gente observe a mudança de comportamento. Era extrovertido, ficou introvertido, era calmo, está mais agressivo. Claro, né, que tem a questão da mudança ali na adolescência, as questões hormonais, é preciso levar em conta. Mas se os pais estão percebendo essa mudança de comportamento, não é demais procurar ajuda. Então, procura ajuda de um psicólogo, as pessoas que podem ter acesso aí também, né, ao plano de saúde, também tem bastante atendimento de psicólogos, né, atendimento psicológico. Se perceber também que seria um caso de colocar realmente, né, um acompanhamento com a medicação, então a busca de um psiquiatra, em alguns casos também trabalhando junto com o psicólogo, é bem efetivo. Ô, Jéssica, e deixa eu te fazer uma pergunta. A questão dos quadros depressivos, transtornos de ansiedade, qual mais ou menos a faixa etária assim que se faz o diagnóstico? É possível fazer o diagnóstico já quando criança, 5, 6 anos, ou só na adolescência mesmo? Tem alguma idade para se fazer esse diagnóstico? Bom, eu vou te trazer uma outra visão. Por que um diagnóstico, né? Uhum. Então, assim, a psicanálise vai tentar entender o que esse sintoma está dizendo por trás de tudo isso. O que está por trás desse sintoma, né? O que é que está motivando essa tristeza, essa angústia? Nome para isso, né? Por isso que é um processo ali que leva um tempo, que o psicólogo, o psicanalista vai trabalhar essas questões, deixar com que essa pessoa fale sobre isso. É muito comum que a gente tenha esse susto pensando, né? E vem a pergunta: por que as pessoas querem se matar? Mas eu faço outra pergunta: por que as pessoas não se matam?
se o sofrimento e a angústia está no ser humano desde que o mundo é mundo. Então, assusta, sim, é um tema que assusta, né? É algo que precisa, sim, ter toda a atenção dos pais, professores, familiares, profissionais que acompanham essa criança. Mas essa pergunta que fica, né? Será que todo sofrimento é realmente, né, esse sinal da questão do suicídio? Será que todo sofrimento é uma depressão? Por isso que é preciso ter um pouco de cautela. Eu poderia vir aqui e listar um monte de sintomas para vocês, para tentar enquadrar, né, para tentar dar nome. Ah, então eu tenho depressão, então eu tenho ansiedade. Mas será que isso é de fato efetivo? Claro que precisamos ficar atentos, mas o acompanhamento, tentar dar um nome para esse sentimento, entender o que motiva esse sentimento, é mais efetivo que somente um diagnóstico. Obrigada. Minha pergunta também é para a Jéssica e é o seguinte: o site da revista Veja afirma que com a pandemia dobrou o número de casos de adolescentes com depressão e ansiedade. Como isso se reflete no seu consultório? É algo que deve ser levado a sério ou é apenas uma frescura dos adolescentes em geral? Uhum. Essa frescura a gente escuta muito dos pais, né? É algo que a gente escuta bastante. Ah, é frescura dele. Ah, ele tá fazendo manha. Aumentou muito a procura, né, dos adolescentes, inclusive a maioria dos adolescentes que eu atendo, partiu deles essa vontade de fazer o tratamento. É uma coisa que mudou, porque geralmente é comum que os pais façam com que os filhos venham para terapia. E é muito importante que essa criança, esse adolescente, ele tenha essa vontade, esse desejo de vir, né, para o consultório, de vir buscar análise e a psicoterapia. Então, aumentou bastante. E por que que aumentou? Bom, tinha-se uma rotina, né? Muitos desencontros entre as famílias. Então, o pai via o filho somente quando ele vai dormir, não tinham tanto convívio juntos. E aí aconteceu que a pandemia colocou todo mundo dentro dessa casa, né? Além do medo do que é esse vírus que está lá fora, a gente não sabe lidar com o desconhecido, tem a questão que todo mundo está se conhecendo de novo. E aí eu fico no meu quarto, e aí vem o tédio, e aí vem a tristeza, e não consigo falar com os meus amigos, não posso ver os meus amigos. Então, isso tudo gera angústia, né? Porque teve uma mudança de rotina. Então, a procura aumentou, sim. Casos de suicídio também. E é isso, eu volto lá à resposta do início, né? Essas mudanças de comportamento são os sinais. Então, independente da pandemia ou de qualquer outro motivo, né, fator que motiva essa tristeza, essa angústia, é importante buscar a psicoterapia. Jéssica, a gente sabe que o Setembro Amarelo ele foi inspirado em um caso, né, que aconteceu nos Estados Unidos. Será que você poderia contar um pouquinho mais, né? Por que que é tão importante a gente fazer essa prevenção ao suicídio? Existem alguns canais também, né, de preservação à vida. Você poderia falar sobre isso um pouquinho? Sim, sim. A história, né, que é mais popularmente contada, é que ele era um rapaz que tinha um carro na cor amarela e ele vem a cometer o suicídio. E esses familiares e os amigos, para tentar fazer algum tipo de homenagem, né, começaram a espalhar fitinhas amarelas pela cidade. Então, esse caso aconteceu nos Estados Unidos. E aí começou a tomar uma proporção, a intenção era realmente sinalizar, trazer como uma forma de informação, e o Setembro Amarelo começou a tomar uma proporção, né, maior, um pouco mais efetiva, e hoje é uma campanha muito importante, porque também é uma forma de comunicar. A gente sabe que não é trocando a foto do Facebook ou colocando o tema do Setembro Amarelo que a gente vai necessariamente impedir algo, mas falar sobre o assunto torna isso popular. Então, torna isso uma forma de comunicação efetiva para aquele que observa. Então, para que os pais fiquem atentos, para que a gente tenha noção de que isso acontece, né? Que não é um tabu. A gente precisa olhar para isso, né? Olhar para tudo. O ser humano é uma pluralidade. Então, a tristeza, a raiva, a alegria faz parte da nossa vida. E o que é muito comum hoje em dia é ter essa política da positividade. Então, eu não posso mais chorar, eu não posso sofrer. Pode, claro que sim, né? Isso faz parte de você. A questão é se isso está te paralisando. O que esse choro e essa angústia está fazendo com a sua vida? Então, sempre é importante se observar. É importante frisar também que a psicoterapia não é só para quem está num sofrimento gigantesco, que ela vem para trazer
usamos a palavra o autoconhecimento, né, que é aquilo que se volta a mim, entender o porquê estou nessa posição, o porquê me coloco diante disso, o porquê continuo com esses comportamentos. E a análise vai tentar dar a esse sujeito sentido sobre essas palavras, pelas palavras, sobre esse sentimento que ele está sentindo. Então é importante, eu acho que eu esqueci a outra pergunta que você fez na decorrência disso. Por que é importante a gente falar sobre o Setembro Amarelo, né, a Certo. prevenção do suicídio e os canais, assim, que tem de preservação à vida? Ah, claro, os canais. Então, eu indico buscar um psicólogo, né? De início, assim, buscar um psicólogo que é o profissional adequado para lidar com esse tipo de situação. Porém, em casos de emergência, né, supondo que esteja ali algo fora do controle, né, das pessoas que estão com esse adolescente, com essa criança, busquem, podem ligar para o SAMU, se for algo de contenção, né, fazer uma contenção dessa situação. E também o que costumam divulgar bastante é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é pelo canal 188. Então, a própria pessoa que está nesse sofrimento, né, pode ligar para esse canal que vai ter alguém para ouvi-la, para fazer esse acolhimento. Mas é imprescindível que essa pessoa procure, né, o profissional para fazer o acompanhamento, entender de fato o que está acontecendo. Obrigada, Jéssica. A gente vai dar sequência aqui no nosso segundo bloco. A gente ainda tem uns minutinhos antes de você sair, Jéssica. Não sei se você quer continuar com a gente ainda e sair daqui a pouco, ou se você quer que eu te libere. Vai continuar um pouquinho? Posso continuar. Então, tá bom. Beleza, obrigada. Então, a gente vai dar início ao segundo bloco, que o tema é uma terapia diferente. Então, a Jéssica, ela é psicanalista, né? Então, ela trabalha com um tipo de abordagem dentro da psicologia, né? E a gente tem hoje a Luciana, que vai falar um pouquinho da terapia holística, que é uma terapia diferente, que busca principalmente uma influência aí de técnicas orientais, e que eu acho que é bem interessante também. Então, dando início aí ao nosso segundo bloco. Bom, então a primeira pergunta é: a terapia holística é baseada principalmente em técnicas orientais. Levando em conta essa questão da depressão e ansiedade, existem técnicas específicas utilizadas para tratar dos adolescentes com esses quadros? Sim, e como a Jéssica comentou, a terapia, quando ela fala que é holística, é porque a gente olha a pessoa como um todo. Nós olhamos, inclusive, a família, né? Como que ela convive, como que o adolescente convive, com quem ele mora. Então, ela é holística por conta disso. Eu olho o todo. E é baseada numa boa conversa, sim. E é só a partir dessa boa conversa que, então, entram as ferramentas, né? Se é uma auriculoterapia, que ajuda muito a harmonizar as emoções, a aromaterapia também entra assim, o reiki e tantas outras terapias que a gente tem no rol, né? Mas uma boa conversa, sim. E quando vem, eu recebo vários clientes, eu chamo de clientes, porque não são pacientes, vem muitos de psicólogas. Então, psicólogos, eles mandam para a gente para fazer esse acompanhamento. Então, vai para terapia e vai também para psicoterapia, que é muito importante esse acompanhamento. E quando vem direto para mim, que eu vejo que a pessoa precisa, e eu não posso pescar em mar alto como um psicólogo, eu também indico a psicoterapia. Ok, outra pergunta. Dentre os seus clientes em geral, você percebe maiores queixas de estresse e ansiedade nesse período de pandemia, ou isso afetou apenas os estudantes? E que dicas você poderia passar aos nossos telespectadores que possam ajudar em momentos de crise? Tá. Então, sim, aumentou não só em adolescentes, aumentou em todas as pessoas que estão tendo que conviver dentro de casa com todo mundo, se conhecendo, né? Como foi falar. A mudança de comportamento, ela é inerente a esse processo, então,
tá mais triste, tá mais agitado, tá mais ansioso. Então, sim, não só em adolescentes, que aumentou, sim, os estudantes, mas assim como toda a família. Eu recebo alguns. Só me fala a segunda pergunta ali que eu... A segunda pergunta é: que dicas você poderia passar aos nossos telespectadores que possam ajudar em momentos de crise? Tá, em momentos de crise, senta e respira. É a respiração completa, com os 2 pezinhos no chão, sentadinho bem certinho numa cadeira. Inspira pelo nariz, expira pela boca, 3, 5 vezes. Isso já faz com que eu volte para o aqui e agora. Eu já consigo, como eu já oxigenei meu cérebro um pouquinho, então é um pouco mais fácil pensar, né? E claro, e daí procurar ajuda, né? Não tem como se resolver sozinho. Eu tenho uma pergunta para fazer. Posso fazer? Pode falar, Ana, claro. Eu queria saber se existe muito preconceito quando se trata do tratamento holístico, se você percebe isso nas pessoas. Hoje em dia não tem mais, já teve bastante. Já teve bastante, até porque hoje tem algumas pessoas, inclusive, que usam medicamentos psiquiátricos, que junto com o medicamento, eles vêm para tanto a aurículo quanto a aromaterapia, para ser mais rápida essa dispensa do medicamento. Então, o medicamento ele faz bem para aquilo, né? É o que está acontecendo. Quando a gente pega tanto aurículo quanto aroma, nós vamos na raiz do negócio. Então, a pessoa já está tratando com psicólogo, já está expondo, já está falando. Aqui também fala. E ainda com os produtos naturais, então, nós vamos na raiz do problema. Não se tira a medicação. Quem tira a medicação é o psiquiatra. Mas sim, aqui a gente consegue trazer com que a pessoa vá diminuindo aos poucos a medicação. As nossas entrevistadoras têm mais alguma pergunta para a Jéssica ou para a Luciana? Eu tenho uma para Jéssica. Você acha que muitas pessoas têm medo de procurar ajuda por exemplo, às vezes alguém com esse preconceito também, igual a Ana tinha falado, por, sei lá, acharem que elas são loucas ou que as pessoas vão olhar elas diferente? Sim, sim. Acontece muito porque o outro faz tanto parte da nossa vida que acaba que a opinião dele é tão importante quanto a nossa, até mais às vezes que a nossa. Então, quando eu procuro ajuda, isso não é somente na psicoterapia, mas qualquer, por exemplo, né, uma pessoa que quer praticar uma luta, né, e aí os amigos não gostam disso. De repente, ela pode se sentir um pouco, ai, será que eu vou fazer isso, né? Eu quero pertencer a esse grupo, mas esse grupo não pratica luta, né? Eles gostam, sei lá, de rock, né? Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Um exemplo bem, bem bobo, assim, né? Claro que tem várias situações. Mas o psicólogo, por muito tempo, né? As pessoas acreditavam que ele era, assim, né? Para o tratamento da loucura. Mas a gente percebe que quando a pessoa vem para psicoterapia, ela até fala: Nossa, eu não imaginava que era assim. Eu tinha outra percepção. Imaginava que você ia aqui, sei lá, o jeito que eu vou sentar, vai analisar, e nananã. Então, esse tabu, né, vem sendo quebrado. E o preconceito é muito de cada um, né? E geralmente a gente tem preconceito por aquilo que a gente desconhece. Então, é importante que a gente conheça. E aí, quando tem esse conhecimento, vem essa queda, assim, dessa fantasia, e a pessoa se depara, poxa, não era o que eu imaginava. Né? E assim a gente vai fazer as nossas relações também, né? Ah, eu vejo aquela pessoa tem um preconceito. E no conhecer, a gente muda de ideia e estamos aí, né? Mas vai muito de cada um, assim. Tem pessoas que nunca foram psicólogos e quando vêm pela primeira vez não tem nenhum tipo de preconceito. Mas outras
outras sim. Então vai depender muito da criação, do convívio dela, o que ela já escutou sobre o psicólogo. Mais alguma pergunta, meninas? Eu tenho mais uma. Pode falar. Assim, é uma perspectiva meio própria. Hoje em dia eu vejo que os adolescentes estão muito mais incluídos nesse mundo das drogas e do álcool. Isso pode estar relacionado ao aumento dos índices de depressão, ansiedade? É para mim? É, pode ser. Sim, mas não necessariamente seja uma regra. Por exemplo, talvez essa pessoa tenha o contato com essas substâncias antes mesmo de desenvolver ali, de ter, né, uma depressão. Vamos pensar num diagnóstico, antes mesmo de ter, né? Uma coisa pode vir de consequência da outra. Então, tudo o que a gente faz com a nossa própria vida, né? Onde está o nosso desejo, onde estão os nossos prazeres e satisfações, tem sempre algo a dizer sobre isso. E muitas vezes a gente não sabe o que motiva. Ah, eu não sei porque eu fiz isso. Ah, porque o meu grupo faz isso, meus amigos fazem isso, eu tive curiosidade, eu estava triste, enfim. Aí é o que cada um vai dizer sobre aquilo. Então, não necessariamente a depressão leva. Opa, acho que travou. Voltou. Não necessariamente a depressão ou alguma questão leva ao uso de substâncias, porque se fosse assim, poderíamos pensar que todas as pessoas que sofrem usariam alguma substância, e não é uma regra, né? Então depende muito do que essa pessoa está buscando como satisfação, né? Qual é a função do uso dessa substância? Obrigada, Jéssica. A gente já tem... Desculpa, eu tenho uma meninas. pergunta para a Pode falar. Luciana. Pode falar. Luciana, sobre as pessoas que usam os óleos essenciais sem ter uma prescrição da aromaterapeuta, o que você acha sobre isso? Às vezes é perigoso, né? Entre o remédio e o veneno, existe a dose. Então, sim, para algumas pessoas, alguns óleos não são nem indicados, por isso que quando eu disse, a terapia é holística, né? Eu tenho que ver a pessoa como um todo. Então, sim, precisa de prescrição, sim. Né? Porque a quantidade, a idade da pessoa, às vezes o remédio que ela toma, algum problema de saúde que ela tenha, então, sim, precisa de um cuidado, mesmo sendo natural. Eu faço faculdade de psicologia também, inclusive na Unibrasil, Jéssica, e eu tive Que bacana. e eu tive uma disciplina justamente de neuro, né, neuroanatomia, fisiologia, e a professora ela falava sobre essa questão que a Luciana pontuou, né, não só a questão dos olhos, mas também chás e tudo mais, que muitas vezes a gente vai naquela assim, é natural, então não tem problema, posso tomar à vontade, né? E não é bem assim, né? É importante sempre você procurar algum especialista, né, que seja especialista em homeopatia, né, ou coisas do gênero. Não é só porque é natural que você pode, né, tomar assim deliberadamente. Tem alguns chás, inclusive, que podem trazer um efeito bem negativo, né? Então, é muito boa essa pergunta, bem pertinente essa pergunta da Lorena, né? Se eu posso dar um exemplo para vocês, o alecrim, para quem tem pressão alta, jamais. Sim, né? Nem a planta, muito menos o óleo essencial. E tem essa questão também, né? Você já tem uma doença pré-existente ali, né? Às vezes a pessoa, vou tomar. Eu acho que é muito perigoso quando as pessoas caem naquela do chá para emagrecer, né? Vou tomar chá para emagrecer, né? E aí, assim, às vezes a pessoa tem diabetes ou tem hipertensão e aquele chá não é propício para a pessoa, ele não pode, né? A canela, por exemplo, né? A canela é um acelerador de metabolismo. E muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? E colocam a sua saúde em risco. Muito bem lembrado. Pessoal, vamos passar para o nosso último bloco, que é o bloco das perguntas dos nossos telespectadores. A primeira pergunta que veio aqui para a gente é como controlar o distúrbio alimentar por conta da ansiedade?
Jéssica ou Luciana? Bom, na questão da alimentação, é uma compulsão que ele disse? Uma compulsão alimentar? A pergunta é sobre o distúrbio alimentar. Distúrbio alimentar, Eu tá. acho que é importante esclarecer, né, que nem sempre quando o adolescente está comendo exageradamente, ele tem um Sim. distúrbio alimentar, né? Exatamente. E o distúrbio alimentar, ele pode estar relacionado a vários outros, né? Tem a anorexia, a bulimia, a compulsão, a disforia de imagem também, que tem essa questão do emagrecimento e ter a inversão da imagem, né? Então, tem várias questões. Como é muito caso a caso, não tem uma receita. Porque é caso a caso, né? Vamos entender o que é isso. Eu volto novamente a falar, a função desse comportamento. A função dessa compulsão, a função dessa questão que está atrapalhando. A ansiedade, geralmente, ela está entrelaçada a vários outros sintomas, né? Porque é muito difícil separar ali a questão da tristeza, da ansiedade. Então, às vezes, tem uma ansiedade e ela é disparada por algum outro motivo, não necessariamente correlacionada a essa questão alimentar. Então, precisa entender o que começa, o que termina, entender qual o ponto certinho. Mas buscar ajuda, o que eu vejo muito, que alguns psicólogos até trabalham com multiprofissionais, que vai ter o nutricionista, que vai ter o psicólogo, que vai ter o treinador físico, para fazer um trabalho em conjunto. Então, essa é uma das alternativas. Outra alternativa, sim, é a holística, né? Que a partir dessa, quando a gente consegue dar nomes aos bois, né? O que eu estou sentindo, o que está acontecendo? Porque às vezes na alopatia eu tenho uma medicação e eu dou para 10 pessoas igualmente, né? Na terapia holística, não. Nem todas as pessoas que chegam com ansiedade ou distúrbio alimentar aqui é o mesmo tratamento. Então, nós temos como ajudar, e muito, pela auriculoterapia, principalmente. Então, nós temos muito dessa parte do vício, ou de estar comendo demais, ansiedade, né? Então, a gente vê o todo e trabalha em cima dessas questões. Uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante, assim, né? Para quem tem adolescentes em casa e tem sofrido bastante com essa questão da saúde mental, né? O que vocês poderiam passar de dicas, né, aos pais para lidar com essa questão, reduzir os impactos, né, dos prejuízos que a pandemia vem causando na saúde mental dos jovens? Eu acho que primeiro é ouvir, conversar, né? Saber o que o adolescente está pensando. Porque uma coisa é o que ele está pensando, outra é o que eu estou pensando. É uma coisa que ele realmente está transmitindo e a outra que eu estou entendendo. Então, primeiro, uma boa conversa. Saber o que está se passando na cabeça. E se vê que não está saindo o que eu desejo que fale, porque nem sempre vai ter uma abertura com pai e mãe. Então, procura de um profissional. É escutativa. Jéssica, quer comentar alguma coisa? A compreensão, ela é bem importante, né? Eu sei que às vezes sai um pouco do controle, porque essa família já está passando por um conflito, então, muitas vezes, só a presença dessa pessoa já causa toda uma modificação, né, ali na questão da estrutura familiar. Entender essa questão da escuta, né? Isso é muito importante, assim, o diálogo. Acho que como um geral de um todo da humanidade falta diálogo, falta tentar entender esse outro, falta tentar compreender, entender as diferenças, entender que eu não gosto da mesma coisa que você, não é porque você é meu pai ou minha mãe, né, que precisa necessariamente ter essa pressão sobre o espelho que está se criando. Então, isso é uma questão que tem bastante força no diálogo do que eu escuto na clínica. Ah, meu pai quer que eu faça
medicina, mas eu não gosto, eu quero fazer teatro. Então, até que ponto, né, aquilo que eu acho que é bom para aquela pessoa que eu amo é de fato bom? Porque a ajuda é relativa, né? Eu posso tentar ajudar uma senhora a atravessar a rua, mas ela não querer atravessar a rua. Ué, mas é um ato de ajuda, eu estou tentando ajudar, mas não é aquilo que aquela pessoa deseja. Então, essa questão de entender a separação, entender a diferença de que o filho não é a minha continuação, de que o filho tem também, né, a sua percepção de mundo, as suas opiniões. Acredito que abrir para diálogos realmente seja um ponto bem importante. Eu tenho uma pergunta para a Luciana agora. Luciana, você acha que essas terapias holísticas deveriam ser oferecidas pelo SUS para a população? Com certeza, deveria ser mais divulgada, né? Pelo SUS tem a auriculoterapia, mas não são em todos os postos de saúde. A aromaterapia não tem, né? Até parece, assim, na internet, tem, mas quando você vai procurar, não tem, né? Eu acho, sim, que deveria, mas ainda tem uma discussão muito grande por trás disso, que, infelizmente, não está disponível para todo mundo, né? A não ser particular. Temos mais uma pergunta aqui sobre a questão do estresse pós-traumático, né? Existe alguma medicação ou mesmo dentro da terapia holística que pode ajudar? Ou seria, eu acredito, né, que seria o melhor mesmo nessa questão, como vocês já vêm falando, né, durante a live, seria buscar uma ajuda, né, psicológica para entender da onde vem, né, esses traumas, mas é tratado com medicação também, e dentro da terapia holística, como que é esse tratamento? Então, gostaria que a Jéssica, por gentileza, começasse, e depois a Luciana, por favor. Realmente, essa pergunta foge da minha área de atuação. Sobre medicação, somente com o psiquiatra mesmo, né? É o que eu recomendaria para essa pessoa. Luciana, você já pegou caso, assim? Já peguei casos, e agora pós-Covid tem muitos casos. Eu tenho vários clientes pós-Covid. Claro que um diagnóstico preciso é muito melhor para que a gente vá diretamente no centro da questão. Mas se a pessoa, por exemplo, não foi em médico algum, então, de novo, né? Eu indico que vá, que faça exames, enfim. Mas para começar a controlar, sim, tanto aroma quanto aurícula, e dependendo, o laser também ajuda. Como que é essa terapia laser, Luciana? Laser terapia. Como que funciona? Ele funciona em pontos gatilhos que acionam os pontos de acupuntura. Então, é o laser vermelho, ele não é invasivo, e nos pontos de acupuntura no corpo, eu consigo acessar além dos pontos de aurícula. Ele funciona, ele é bem parecido com a acupuntura, é menos doloroso. É a acupuntura, só que não é invasiva, isso. Entendi. Legal, bem interessante mesmo. É bem bacana. Porque tem pessoas que têm muito medo de agulha, ou não suportam, algumas têm até alergia, né? Então, o laser, ele entra muito bem nessas questões. Certo. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Acho que não. Eu posso fazer mais uma pergunta? Claro, fique à vontade. Jéssica, porque com essa pandemia, muitas consultas tiveram que ser online. Você consegue perceber uma diferença entre as consultas presenciais e online? Você sabe que isso foi uma novidade para o próprio psicólogo, né? Alguns até, por questão de paciente que vai morar em outro lugar, até faziam, né, atendimentos online, mas não era uma prática tão ativa do psicólogo, né? Geralmente era presencial.
Confesso que está sendo bem interessante, sabe? Eu acho que está sendo uma oportunidade bem bacana, assim, para a gente abrir, né, essas novas formas, né, de receber esse paciente, de receber essa pessoa e também de chegar até pessoas que antes, né, devido à distância, a gente não conseguia. Então, aumentou bastante a possibilidade, inclusive muitas plataformas também, né, começaram a se especializar no atendimento psicológico remoto. Então, a gente tem várias ferramentas. Acredito que é uma atuação que precisa ser, e ainda está amadurecendo, tem que amadurecer bastante, assim. Tem uma diferença do presencial, eu até recomendo, né, os profissionais que atuam online, que pelo menos façam de vez em quando, se possível, um atendimento presencial. Acredito que esse lugar do psicólogo, o lugar do analisado, é importante ter esse encontro do presencial. Mas se não for possível, a análise, né, ou a psicoterapia não vai ter nenhum prejuízo. Ela vai ter bons caminhos e bons direcionamentos também na forma online. Jéssica, eu queria que... Desculpa, meninas. Pode falar. Eu queria te fazer mais uma perguntinha. Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal, né, como que é uma sessão de terapia na psicanálise, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela visão, né, do divã, né, do Freud e tal, e assim, não é a única vertente, né? Freud não é a única vertente dentro da psicanálise. Então eu queria que você contasse um pouquinho, assim, né, como que funciona, como que é uma sessão de psicanálise, né? Claro que depende muito da queixa do paciente, mas como que funciona isso? Como que é essa logística toda? A minha atuação na psicanálise é pelo Lacan, né? Então é pela abordagem lacaniana. Então ele é, sim, né, uma vertente, digamos assim, né, dentro da psicanálise. Depende muito do profissional, sabe? Porque, assim, é muito falado que o psicanalista, ele fica quieto, né? Ele não fala. Ah, mas eu fui na sessão de psicoterapia, ele não fala. Então vai depender muito do estilo e do repertório desse analista. Mas, basicamente, por que que a gente não atua muito? Porque esse é espaço do paciente. Então, ele vem aqui, ele conta toda a história, ele reconta, ele repete, e, de repente, tudo vai ficando mais claro, digamos assim. Não sei se é essa palavra certa, mas, assim, nossa, agora eu entendi, por exemplo. Eu odeio isso aqui em mim porque é muito parecido com tal pessoa. Então, a gente vai tirando algumas camadas, né, desse discurso até chegar lá na raiz dessa questão, assim. Por isso que leva tempo, né? Por isso que leva tempo. Então, a psicanálise é a cura pela linguagem, é a cura pela fala, é onde ele vai ter o espaço dele e ele é o próprio ator dentro dessa história. E o analista é como se fosse um coadjuvante, o papel principal aqui não é o nosso, a gente é o mediador. Então, quando tem aquele escape, um ato falho, né, que a gente chama de repente, não era isso que eu disse, mas você disse, por que que você disse? Então é um mediador que vai fazendo, vai colocando ali algumas contenções assim, que vai dando um direcionamento até chegar ao X daquilo que trouxe ele até aqui. Por exemplo, eu sou ansioso, tenho muita ansiedade. E de repente ele percebe que essa ansiedade está entrelaçada a uma questão do trabalho, que antes não era visto, ou do casamento, que também não era visto. Então, a gente conta a nossa própria história do nosso modo. E aqui na análise, a gente vai ver o que está por trás dessa história. Eu tenho uma pergunta para a Luciana. Tem alguma forma de tratar ou buscar uma raiz da ansiedade ou do estresse pelo Mahalila? Mahalila é uma ferramenta de autoconhecimento, mas ver deste jogo, né, eu ainda prefiro fazer uma boa conversa, né, ver o que realmente a pessoa precisa, nem sempre é uma Halila que vai trazer. Eu não posso fazer com que traga algumas coisas do inconsciente e que a pessoa não dê conta, né? A minha linha de raciocínio
é análise transacional. Quando eu falo na minha parte humanas, é toda a formação em análise transacional. Então, é um trabalho muito didático, né? É um trabalho lúdico também. Então, essa conversação com o cliente, ele é muito prática. Uma última pergunta aqui, né? Quando você está fazendo a terapia holística, Luciana, né? Você está com o seu cliente e tal, você percebe que seu cliente chegou muito agitado ali no seu consultório, né? Você usa alguma técnica antes para que essa pessoa já vá se acalmando para a terapia? Tem algum óleo específico que você usa para isso? Depende como a pessoa chega, né? Eu tenho algumas sinergias prontas, que servem para qualquer pessoa, que não vai fazer mal, mas dependendo de como a pessoa chega, sim, eu tenho as minhas sinergias e a primeira coisa que se faz é respiração. É fazer uma concentração para que a pessoa esteja ali de corpo e alma. Porque eu não trabalho só o físico, né? Eu trabalho o emocional, o energético, eu trabalho toda essa parte humana. As meninas têm alguma pergunta ainda? Tranquilo, pessoal? A Jéssica, ela teve que sair, né? Ela tem um cliente agora para atender, né? Eu agradeço a participação de vocês, né? Agradeço a participação da Luciana, da Jéssica também. Obrigada às minhas repórteres Não. maravilhosas. Diga. Só tem um pedido antes para perguntar para a Luciana. Se você indica Claro. algum filme, alguma série, algum livro que fale sobre isso ou que ajude em alguma coisa do tipo. Sobre as terapias holísticas? Isso. Então, tem... Agora, sim, na minha mente não vem nada, né? Mas eu acho que o primeiro filme que me vem agora para falar para vocês, entender as emoções e como elas funcionam, mas tem que assistir de forma para construir, é o Divertidamente. Uhum. Então, assistir esse filme não por simplesmente assistir, mas entender o que se passa com a Riley, o que acontece quando ela vai, quando ela vem, quando ela foge, então, né? Sim, porque tem alguns filmes, até algumas séries, mas aí elas entram em contradição e eu prefiro não indicar. E você tem alguma mensagem para deixar para os adolescentes ou para qualquer pessoa que esteja vendo a live? Sim, falar é muito importante, né? Quando eu falei da escutativa, nem sempre a gente tem uma escutativa do outro lado, mas eu preciso falar o que eu estou sentindo. E isso é muito importante, porque quanto mais eu guardo, pior eu fico. Então, o falar é importante. Então é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez, minhas repórteres incríveis. Obrigada ao pessoal que está nos bastidores, toda a equipe aí do Puga, que sem vocês aí esse evento não teria acontecido e eu sei de todo o esforço de cada um de vocês aí nos bastidores também. Obrigada mesmo, pessoal. E é isso, pessoal que está lá no YouTube. Obrigada pela participação, obrigada pela presença. Em outubro já temos outra live programada, um novo tema. Fiquem ligados aí nas nossas redes.